E seguimos aqui com o nosso estudo da obra de André Luiz, lendo agora Evolução em Dois Mundos. E hoje vamos tratar de predisposições mórbidas. Como aprendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Do corpo espiritual. Resposta: não podemos olvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tornadas da higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos dos toxicomania, a exaustão decorrente dos excessos vários. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo, que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado, sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo psicossomático, ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados deste ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. Essas enquistações de energias profundas, no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Isso porque, se nos comprometermos diante da lei divina, em qualquer idade de nossa vida responsável, é lógico, venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. É assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias são, algumas vezes, singularmente agravadas pelo assédio vindicatício dos seres a quem ferimos, quando imanizados a nós em processos de obsessão. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo da calma piscina, e que um dia virão à tona de nossa existência para necessária expulsão da medida que nos acentue o devotamento e a higiene moral. São casos que nós vimos em várias situações nos livros anteriores, não é verdade? O caso do menino Júlio, que eu falei no capítulo anterior. Como pode o débil mental comandar a renovação celular de seu corpo físico? Resposta: não será lícito esquecer que, mesmo conturbada, a consciência está presente nos débeis mentais ou nos doentes nervosos de toda a espécie, presidindo, ainda que de modo impreciso e imperfeito, o automatismo dos processos orgânicos. Existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? Sim, nos processos degradantes da obsessão vindicativa, nos círculos inferiores da Terra, são comuns semelhantes quadros, sempre dolorosos e comoventes pela ignorância e paixão que os provocam. Também vimos casos nos livros anteriores. Como entenderemos o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos de endemias rurais, em que as populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças?
As endemias são quase sempre doenças que graçam numa coletividade ou numa região, dependendo de causas simplesmente locais. Devemos, assim, recapitulá-las. Não obstante os casos kármicos individuais que se agravam por influência delas, no quadro das conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si, como preço devido ao progresso comum. No estado comatoso, onde se encontra o psicossoma do enfermo, junto ao corpo físico ou afastado dele, no estado do coma, o aprisionamento do corpo espiritual no arcabouço físico ou a parcial liberação dele, depende da situação mental do enfermo. Nos casos de EQM, que é situação de quase morte, nós vemos vários casos desses. Vocês podem procurar que vão ter um ensinamento fantástico com esses casos. Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar com êxito possível os mecanismos da doença que lhes são particulares. Aí, os exames dos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão, correspondendo às inspeções instrumentais e laboratoriais em voga na Terra, podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente, a qual determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia, antes de nova reencarnação. Motivo por que numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuram. Uriel, portanto, é um médico espiritual. Se utilize ainda, de certa maneira, da medicação que vos é conhecida, no socorro dos desencarnados em sofrimento, porque o mesmo no mundo, todo remédio da farmacopeia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos sobre agregações celulares, estimulando-lhe as funções ou corrigindo-as segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expresse. Contudo, é imperioso reconhecer que na esfera superior o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhe confiam valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. Uberaba, 25 de junho de 1958. Também nos livros anteriores, vimos alguns casos que estão descritos aqui superficialmente e apenas tecnicamente. Meus amigos, mais um capítulo estudado. Eu aguardo vocês no próximo, que é o último capítulo do livro. Um abraço e até breve.